Salve, povo de Deus. Eu sou o irmão Cruz e esse é o nosso canal Os Últimos Atalaias. Já vou pedindo, se você estiver assistindo esse nosso vídeo pelo Face, que você possa acessar o nosso canal no YouTube, se inscreva, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Meu irmão, agradecer ao nosso Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estar falando da sua palavra. Vamos lá para o nosso próximo vídeo, né, irmãos? Vamos meditar aqui em Êxodo 1, do 8 até o 10. Diz assim a palavra do Senhor: E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera a José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito, e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo guerra, eles também se ajuntem com os nossos inimigos, e pelejem contra nós, e saiam da terra. Você já deve ter ouvido falar que o diabo não está preocupado com o povo do mundo, pois ele já sabe que são seus, e que toda a sua preocupação é nos tirar da presença de Deus. Isso é comum as pessoas falarem, né, irmãos? Isso parece bobagem, mas faz muito sentido. E nós vamos usar essa passagem acima que nós lemos para mostrar isso. Em Gênesis 26, nós vemos uma história muito parecida com essa, mas com um desfecho bem diferente. A história nos diz que houve grande fome nos dias de Isaac, e que este foi para uma cidade chamada Gerar, na terra dos filisteus, e que ali ele prosperou grandemente, a ponto dos filisteus sentirem inveja dele. Nos diz o versículo 16: Disse também Abimeleque, rei dos filisteus, a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tem feito de que nós. Você vê aqui uma reação natural de quem se sente ameaçado pela grandeza de seu hóspede ou convidado, né? É como se ele estivesse dizendo: você não precisa mais de nós. Quando Israel entrou no Egito, cerca de 70 pessoas, eles entraram como convidados de José e de Faraó. Mas agora, muitos anos já se passaram. Aquela geração já se acabou. E o novo Faraó não conhecera a José, nem tinha consideração pelo que ele fez a seu povo. Uma característica dos faraós que gostavam de ser lembrados pelos seus grandes feitos. Por isso, a memória de José foi apagada da história do Egito, até por ele ser um estrangeiro. E assim, os convidados se tornaram escravos. Faraó só tinha medo que, vindo guerra, os hebreus se juntassem aos inimigos. Mas o seu maior medo era que eles fossem embora com os inimigos. E assim, o Egito perderia sua preciosa mão de obra barata. Como escravo, eles não tinham mais a opção de ir embora. Os hebreus aqui representam os crentes, pois eles são o povo da promessa. O Egito, o mundo, e Faraó, o próprio Satanás. Faraó não hesitou
em sacrificar o seu povo, o seu próprio povo, diante das pragas, para não libertar os hebreus. Mas por que ele fez isso? Será que os hebreus tinham mais valor que o seu próprio povo? Certamente que sim, pois eles eram povo escolhido por Deus. E o Egito foi muito abençoado por causa desse povo, durante os 400 anos que eles ficaram ali. E o Egito também teve a chance de cultuar ao Deus vivo, o Deus criador dos céus e da terra. Mas agora chegou a hora de partir, e nada poderia deter esse povo. Satanás também sabe que somos peregrinos aqui e que estamos em uma constante caminhada para uma terra melhor, uma terra que emana leite e mel, e que ele conhece muito bem, e ele sabe que ele não é mais bem-vindo ali. E tudo que ele puder fazer para nos parar, ele fará, ainda que tenha que sacrificar alguns dos seus, pois a sua vontade é que venhamos a perecer nos nossos pecados, e assim não tenhamos mais nenhuma chance de voltar ao Pai. E muitos se distraem pelo caminho com bobagens, das quais já haviam se libertado. Outros sentem saudade do Egito, do antigo modo de vida. Mas os piores são os que tentam enlarguecer a porta que Jesus disse que é estreita. Está lá em Mateus 7, versículo 13 ao 14. Ou seja, se recusam a vestir as vestes nupciais descritas em Mateus 22, capítulo 11, e acabam não percebendo que viraram mão de obra barata nas mãos de Satanás. E ele as usa para desviar outros incautos. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse: porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Nós realmente vivemos esses últimos tempos. A igreja tem multiplicado doutores, e alguns até afirmam que recebem mais de 100 mil reais de ofertas. E o problema está aí, justamente aí, por causa das suas concupiscências, da ganância, né? Estão desviando muitos do caminho da verdade e voltando às fábulas. Depois que Paulo adverte Timóteo sobre o que aconteceria no futuro, aí ele lhe aconselha: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 5. Pedro também nos aconselha a nós, os crentes de todos os tempos. Irmãos, esse conselho é para os crentes de todos os tempos. Sede sóbrio, vigiai. Porque o diabo, o vosso adversário,
anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. 1 Pedro, capítulo 5, do 8 ao 9. Irmãos, tem mais. É sempre importante lembrar que essa é uma linguagem figurada. E para tragar os crentes, ele também está disfarçado de crente. Se veste como crente. Ora como crente. Prega como crente. E canta como crente. E ele, de forma dissimulada, consegue trazer o mundo para dentro da igreja. Eu falo dos costumes e modernismos. É por isso que é importante ser sóbrio e vigilante em todo o tempo. Para finalizar, irmãos, eu deixo o conselho do nosso amigo, do nosso irmão Tiago. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando nós nos sujeitarmos a Deus, ele nos dá a força necessária para que possamos resistir ao diabo. Amém, irmão? Que você possa ficar com essa palavra e nos aguarde no próximo vídeo. Em nome de Jesus.